Olá, o assunto hoje é que por trás de toda irritação sempre tem alguma frustração. Você se irrita, você fica bravo com o mundo, às vezes você grita, porque tem coisas que você esperava que estivesse acontecendo, mas não estão. E você sente que você precisaria ou que você gostaria de controlar a situação, de que as coisas acontecessem dentro da sua expectativa, mas você não está conseguindo controlar. Daí vem essa irritação. E é o assunto de hoje. A gente vai tentar entender a nossa irritação, até que ponto a irritação ela pode ser saudável, pode ser normal, pode ser interessante ter, de vez em quando a gente precisa reagir, e quando a irritação já passa desse limite do aceitável, do saudável e passa a te prejudicar bastante. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para vocês exemplos de assuntos com os quais você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para a terapia, para se trabalhar, para se entender, para se conhecer, para mudar algumas coisas em você. Quando sozinho está difícil, a gente pensa num profissional que entenda, que tenha o olhar mais objetivo, mais técnico do que fazer aí com essa sua cabeça. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site. Tem uma equipe grande, bastante gente. Aqui está o link na caixa de informação ou aqui pelo WhatsApp também é mais prático de você pegar informações. Horários, valores, endereço, eles atendem na região da Avenida Paulista no atendimento presencial para quem está aqui em São Paulo, perto de metrô, ou online para qualquer lugar do mundo. Então vamos entender essa questão da irritação. Irritação é frustração, daí não tem como a gente fugir. A questão é que tem algumas frustrações que a gente passa que tem causa razoável, né? Você fica irritado você marcou horário num órgão público que você tem que resolver os seus documentos, chega lá, você não é atendido, mesmo tendo marcado horário, mesmo levando todos os documentos que você precisava, não resolve o teu problema e você estava esperando que aquilo, você precisa de uma solução, então você fica irritado. É uma causa razoável. A gente não vai dizer que o ideal de vida é nunca se irritar. Vai acontecer coisas que é até saudável, é você reagindo, é você colocando no mundo que você se importa com que as coisas aconteçam direito. Você está empenhado para que as coisas funcionem, né? Então, agora, quando a pessoa passa a ficar irritada todo dia, já passa a ser, não é assim, eventualmente quando acontece alguma coisa, o tempo todo a pessoa está irritada. Ela está irritada com tudo. Ela está irritada, e muitas vezes está irritada com as coisas que ela faz. Está irritada porque ela foi pegar um negócio no alto e caiu. Tem ninguém envolvido nessa situação, a coisa estava bem colocadinha, ela quis, sei lá, de um jeito meio desajeitado, derrubou. Aí briga, e grita, e reclama. Entrou no ponto da gente entender que essa irritação ela tá passando dos limites, já não é mais autodefesa, não é mais autoproteção, não é mais autoexpressão de uma questão ali razoável, é um exagero, tá? Desproporcional. E esse é o parâmetro que se usa em saúde mental, que eu acho ótimo para a gente entender o que é prejudicial, o que não é. Porque antigamente se estabelecia como regras algumas coisas. Isso é saudável, isso não é. Por exemplo, falar sozinho não é saudável. Quem fala sozinho não está muito bem da cabeça. Só que aí, por esse parâmetro de, vamos ver, o prejuízo. A pessoa que está falando prejuízo, está causando algum prejuízo para alguém? Não. Só não ouvir, só não prestar atenção. Às vezes a pessoa está falando sozinha, sem ninguém ouvir. Está causando algum prejuízo para ela? Ela está deixando de fazer as atividades dela? Ela está com elucubrações, às vezes o falar sozinho entra no prejudicial por isso. Ela fica reforçando ideias muito negativas e disfuncionais, e distorcidas e erradas, que não correspondem à realidade. E quanto mais ela repete aquilo falando sozinho, pior ela se sente, e só que são coisas que, como eu falei, não correspondem à realidade. Aí é prejudicial. Mas se ela está falando sozinha porque ela está elaborando o dia dela, ela está repensando alguma coisa que aconteceu para tentar entender exatamente como é que foi a coisa, se ela está falando sozinha porque ela está ensaiando uma conversa que ela gostaria de ter com alguém, que talvez aconteça ou não.
Eu tô falando que às vezes eu faço isso, né? Eu elaboro essas conversas que às vezes acontecem, às vezes não acontecem nunca, mas só pelo fato de eu ter feito aquela conversa comigo mesmo, já me botou uma luz em algumas coisas, aí já me fez compreender. Então, se não está prejudicando ninguém, não é um patológico, não é uma doença, precisa tratar, precisa cuidar, né? Não, tá ok. Então essa coisa de alguém chegar e determinar isso é ruim, isso é patológico, já foi. A gente vai pelo parâmetro do quanto que está causando de prejuízo em alguma esfera, em qualquer esfera, para ela ou para outra pessoa. Então, se a irritação dentro do esperado, do normal, do que tem que se irritar mesmo, ok. A questão é que muitas vezes a pessoa confunde, ela acha que para todo mundo está muito claro de que se irritar porque ela bateu o dedão na mesa e a mesa estava lá parada e ela que se distraiu, e se irritar loucamente a ponto de gritar, xingar, querer demitir a pessoa que colocou a mesa ali, isso é desproporcional, mas pode ser que a pessoa argumente com ela mesma de que não é desproporcional, porque eu tenho razão, porque na realidade ela está querendo desabafar, ela está querendo descontar, ela quer arrumar culpados, ela quer... Então, às vezes a própria pessoa não consegue identificar esse critério do que está sendo uma irritação exagerada, desproporcional, que precisa ser tratada, e uma irritação que está dentro do esperado, que ela está realmente se defendendo de uma coisa que aconteceu. Enfim, então é isso. E a grande questão é entender o porquê que essa pessoa está irritada então o tempo todo por coisas aleatórias e tudo frustra ela. Uma é essa sensação de querer controle, você pode ver, é a sensação de não ter controle. Você pode ver que nessa maioria dessas vezes, que nem, por exemplo, a pessoa que quer, eu não estou exagerando, eu já vi situações muito parecidas, às vezes dou exemplos aqui, lembrando da minha vida de coisas que aconteceram, de a pessoa assim, querer demitir um funcionário porque ele fez alguma coisa errada, mas o funcionário estava envolvido porque estava cumprindo a obrigação e queria demitir o funcionário. Dei o exemplo de colocar a mesa ali, mas é bem parecido com isso. Então acontece, a pessoa ela quer controlar o mundo à volta dela, ela quer controlar as pessoas, quer controlar situações, e ela percebe que ela não consegue controlar, que as coisas acontecem por si só, o mundo tem seu ritmo, as pessoas têm as suas prioridades, o seu jeito de ser, e ela não consegue fazer com que o mundo atenda o gosto dela o tempo todo. O que isso significa? Que ela não está conseguindo se controlar, que ela está irritada com ela mesma. E por que as pessoas ficam tão irritadas consigo mesmo a ponto de fazer essa transferência, de fazer essa transposição, de jogar essa irritação para o mundo? Muitas vezes é porque elas colocaram parâmetros, colocaram exigências tão altas para si mesma ou irreais, né? Colocaram expectativas de vida, por exemplo. Nossa, estou com 30 anos, já devia estar formada, casada, com 3 filhos, casa própria, carro quitado, e não aconteceu nada disso ainda. Se você coloca um parâmetro que está muito longe da realidade da grande maioria e você se força, você se obriga a uma coisa que não é possível, que não depende só de você, você vai se irritar. Se você se coloca não só de metas, mas expectativas mesmo a seu respeito. Eu deveria ser mais extrovertido, eu deveria ser... Às vezes eu deveria ser mais calmo, às vezes é isso, eu deveria não conseguir, não reagir as coisas, as provocações do mundo. Aliás, fiz um vídeo há pouco tempo atrás falando isso. Não lembro do nome. Mas enfim, mas é falando do quanto que o nosso equilíbrio emocional está atrelado à sua capacidade de ver as coisas acontecendo e conseguir reagir com serenidade, pensando, analisando, se colocando, sem explodir. Eu acho que o título é Assuste o Mundo, Assuste as Pessoas. Entra aqui quando você terminar esse vídeo, clica no canal, clica na aba Vídeos, que vai aparecer ele lá, o Assuste as Pessoas. Que é bem isso, e às vezes a pessoa tem essa meta, ela só não consegue. E aí o que tem que se fazer? Entender por que ela não consegue, entender por que ela coloca essas exigências com relação a consigo mesmo, em relação a si mesma, que são tão elevadas, são tão desproporcionais,
E aí ela resolve, como ela vê que ela não consegue, ela tem dois caminhos: ou ela cruza os braços, senta no cantinho e espera o mundo acabar, ou ela se irrita com a vida, se irrita com as pessoas, se irrita com o mundo, sai gritando, sai xingando, tudo é horrível, nada funciona. Olha, para um pouco, olha para você mesmo, olha para o que está acontecendo na tua cabeça, o que você está exigindo de você, que tudo isso que você está jogando para fora é porque está difícil de você olhar para você e reconhecer, de falar assim, são expectativas com relação a mim mesma que estão me frustrando, que não estão acontecendo. Vamos entender que expectativas são essas, o que tem de real, o que tem de possível, o que tem de, né, de fora da caixa que você está colocando aí, que não, nem precisaria. Pensando nisso, você se entendendo, você se conhecendo, você pode remanejar essas autoexigências e colocar tudo dentro de um caminho possível. Você pode colocar um passo a passo em algumas situações, outras você pode simplesmente entender que ok, né? Não tem problema, que eu gostaria que fosse, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, não ganhei, vou ficar puta da vida, maluca, não vai adiantar, né? Não vai facilitar em nada, não vou ganhar na Mega Sena na próxima semana só porque nessa eu fiquei muito brava, muito, não depende de mim, não depende nem das outras pessoas, depende só do aleatório, da sorte. Dei exemplo que parece, eu tô sempre falando isso, mas assim, eu dou exemplos que parecem muito bobo, mas não são, tá? Se você parar para observar, você vai ver como tem pessoas com autoexigências muito parecidas com essa e que se cobra, e que sofre consigo mesmo e que a única coisa que ela precisaria fazer é de se rever, rever esse olhar que ela tem para ela mesma e perceber que ela pode curtir o mundo e a vida do jeito que estão acontecendo e fazer as coisas dentro do que é possível, e dá para andar muito nesse caminho. Pensa nisso, sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar, para te ajudar a entender essa tua cabeça, quem sabe fazer uma série de mudanças aí que pode ser bem bacanas. Obrigada por me ouvir.